Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. Sabe aquele aluno exemplar que só tira 10 e na sala de aula ele é o cara que procuram para colar na prova? Esse é o cara que está aqui comigo hoje no Ligados na Tomada, Marcelo Matos, um craque de indústria, mercado. Ele é muito querido também pelo pessoal da Fenabrave, da Anfávia e o meu mestre aqui, há algum tempo já, que eu colo da prova. Ou seja, se para você colar na prova, você tem que colar de um mestre, de quem é craque. Marcelo, super obrigado por estar com a gente aqui no Ligados na Tomada, meu amigo. Prazer é meu, Alex. Muito obrigado pelas palavras aí. Não é bem assim, não. Alex é professor também nessa área aí. E claro que o público da Jovem Pan sabe muito bem disso. Um grande prazer. A gente participa sempre do Máquinas da Pan e agora no Ligados na Tomada. É verdade, Marcelo. Você sempre traz matérias bem legais sobre indústria, sobre o que você viu de novidades na Anfávia, no mercado, enfim. Um cara extremamente eclético. Marcelo, eu vou começar abordando um tema que muita gente me pergunta, principalmente aqueles que acompanharam o mercado e a indústria com essa reviravolta que aconteceu a partir de 2012. Se não me falha a memória, a indústria chegou num ponto muito alto até 2012, que a gente estava aí na casa de 3,7, 3,8 milhões de veículos produzidos com uma capacidade de 5. É isso, né? Exatamente. E depois disso começou a declinar e caiu. Faz pra gente uma linha do tempo de 2012 até hoje e como você vê esse mercado. Pois é, né, Alex? Nós tivemos muitas marcas que vieram para o Brasil. O Brasil despontava como um grande produtor, realmente, toda a questão da América Latina. Mas como você colocou, nesse ponto aí de inflexão, 3,8, vendas quase, se falava assim, 4 milhões, 5, vamos chegar a 5 milhões. Mas, infelizmente, as questões econômicas mudaram bastante, né? Aquele financiamento também mais longo, juros mais baixos, isso tudo deixou de existir e nós tivemos uma derrocada e a pandemia foi o ponto principal e começamos a patinar 2 ponto alguma coisa, 2,5, até chegar na pandemia menos 1,9, né? 1,8 e estamos nessa tocada, 2,2 e pouca coisa muda, viu, Alex? E a previsão para esse ano, que eu lembro que na pandemia então realmente baixou de 2, a expectativa antes da chegada da pandemia era atingir o patamar lá de 2,7, 2,8 e hoje a gente está tentando brigar por 2,2. Qual a previsão para esse ano? Esse ano a previsão 2,4 da Anfávia, um crescimento aí de pelo menos 10, 15% em relação a 2023, né? Nada, são 2 dígitos, mas ainda, como você disse, a capacidade ociosa é muito grande, né? Eles estão falando agora de 4 milhões e meio, 5 milhões de veículos, você está produzindo praticamente a metade, um pouco mais, né? Menos até da metade. Então, é claro que é um setor muito competitivo, a gente tem observado isso. As marcas que vieram para cá imaginavam um outro mercado também, então de fronte de uma outra realidade. Toda essa questão também disruptiva, né, dos carros elétricos que vão mexer, já estão mexendo com o mercado nacional e mundial. A promessa da Europa até 2030, 35, né, não ter mais carro a combustão já começa a ser revista também pelas dificuldades. E o Brasil está inserido aí num mercado que vende para a América Latina, não consegue fazer grandes exportações. Tem um acordo com o México que é importante, um grande produtor está grudado no Canadá e Estados Unidos, né? E a América Latina aqui. E quando começa a perder a América Latina, evidentemente há uma grande preocupação, que é a fase atual. Marcelo, você tocou um ponto muito interessante, que é essa história dos eletrificados. Na verdade, eu vejo essa onda dos eletrificados, principalmente com a chegada dos chineses, né? Essa terceira onda, avançando muito como um tsunami na própria indústria nacional. Ou seja, com um preço mais competitivo, com muita tecnologia e com uma abrangência muito grande. Como você vê essa polarização que está tendo de carros movidos a motores a combustão e eletrificados e principalmente com essa tentativa de algumas montadoras aí pressionarem o governo para antecipar aquele imposto de 35% em cima dos importados eletrificados? Olha, a Anfávia, alguns meses atrás, ela trouxe um estudo que ela fez na América Latina, mostrando que em questão de 5 anos, a produção chinesa aqui na América Latina conseguiu subir de 3, 4 para 20, 25% o mercado chinês aqui na América Latina. Qual que é o sinal
sinal de alerta. O Brasil consegue exportar apenas para a América Latina. Tem acordo com o Mercosul, a Argentina é um parceiro importante, é um polo produtor também importante, é praticamente irmão, né? Brasil nessa questão automotiva, né? As picapes que rodam pelo Brasil, grande parte elas são feitas lá. Então é uma indústria complementar, Brasil e Argentina. A Argentina vive uma crise. O Brasil tem um acordo com a Colômbia, tem acordo, mas não consegue, está começando a patinar. Quando a Anfávia percebe que a China cresce muito na América Latina, ela vai vender carro para quem? Às vezes nós temos aí encomendas, a Volvo, por exemplo, na Rússia, no passado, uma encomenda grande de caminhões. Então, esse setor consegue se virar. Agora, os carros, essa questão chinesa preocupa muito a Anfávia, os fabricantes nacionais, e é por isso que nós tivemos lá no governo Dilma zero de imposto para que a tecnologia pudesse chegar aqui ao Brasil, pudesse ser colocada. Mas chegou nesse ponto que quando vem a China, a Anfávia chega dessa brincadeira. Eu quero que volte os 35% ainda em 2024, senão isso vai afetar. E a Anfávia fala o seguinte, esse ano nós tivemos aí uma queda na produção nacional e um aumento nas vendas de 15%, as vendas de veículos e grande parte também a questão dos elétricos. Marcelo, na tua leitura, pelo menos essa é a minha, né? Essa proteção de mercado exacerbada com a volta desses 35%, como você colocou, que já tinha ficado lá atrás no governo Dilma, ela não vai na contramão da evolução tecnológica da indústria do país? Ou seja, você protege o mercado, mas é um remédio para dor de cabeça, uma coisa muito paliativa que a longo prazo pode ter um custo, principalmente com a evolução das outras marcas para o universo da eletrificação e os caras brigando para continuar com motores a combustão. Alex, quando a China entra num qualquer negócio, ela começa, você fala, a questão eólica, a questão de solar. É devastador. Os painéis, ela tem uma capacidade de produzir, como você disse, equipamentos de qualidade, de uma maneira que é mais barata a produção, mais eficiente. E quando elas começam a entrar nos carros, ela começa a bagunçar todo o mercado. Porque ela vem com oferta, ela vem com seus veículos também com qualidade. E isso, a indústria nacional garante o seguinte, nós não temos como competir com essa carga tributária dos carros, eles falam quase 40%, 30% do valor do veículo. Nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na China, os custos de produção são muito menores. Então eu não tenho capacidade, meu mercado também é limitado. A gente sabe que hoje o Brasil vende muito SUV, né? Até isso ajudou as montadoras aqui, porque é um ticket maior de carro. Mas, de fato, né, a gente sabe que o carro zero está longe da grande maioria dos brasileiros, né? Com esses juros, com essas prestações. Os carros subiram muito pós-pandemia também. Então, quem é que consegue comprar um carro zero mesmo? Hoje, um carro de entrada, sem nada, é 70, 80 mil reais. Um carro, mais ou menos, é 120. A gente está falando... Muitos brasileiros querem ter um imóvel de 120 mil reais, né? Eles estão lutando e sonhando para isso. Como é que você vai trazer... Muitos consumidores estão fora desse mercado. A gente falando em mercado, uma coisa que eu acho muito interessante, vale a pena colocar, até separado da eletrificação, antes de chegar essa terceira onda aí dos chineses, do movimento de eletrificação, eu já assistia aqui no Brasil uma Ford saindo do país. E uma Ford que sai do país traz ainda os carros, traz veículos para cá, mas parou de fabricar carros no país. E passaram a ter lucro. Você vê a mesma Mercedes, que fabricava a classe C em Iracemápolis, fecha a fábrica e também praticamente só traz os importados. Um movimento muito parecido com a Audi também, que tinha uma política para montar a fábrica, produzir carros lá no Paraná, e que por políticas do governo foi obrigado a virar essa chave de novo e hoje são importados, dentre outras. Será que não é um problema mais de política de governo, de falta de crédito, antes mesmo da gente falar de eletrificação e que agora a eletrificação vem como um bode expiatório para o mercado? Sim, eu acredito que sim. Alex, você falou, as montadoras que exportam, elas têm créditos tributários a receber. E é uma conta que não recebe. Então, também há uma negociação com os governos estaduais, com o próprio governo federal. Então, a equação realmente não está fechando, assim, né? Eu imagino que os carros estão caros, longe da realidade e tal, mas, de qualquer forma, como encaixar tudo isso? E, como você disse, né, a Ford ficou com um nicho, ficou com modelos aí que estão vendendo. É uma mais forma, um segmento premium, é uma forma lucrativa. E a própria Anfávia fala assim, olha, nós temos, as montadoras que estão no Brasil...
elas são extremamente avançadas também lá fora. Elas têm modelos elétricos, elas têm modelos mais sofisticados. É um risco essa questão da importação, da nossa produção nacional, de fato, aí, ficar restrita para alguns modelos mais rentáveis, e elas podem começar a trazer também, né? Elas têm, isso para elas não é também tão difícil. Esse movimento chinês, elas podem fazer. Então, de fato, há uma preocupação muito grande, porque a gente volta a falar, se a gente tem aí quase 50% de ociosidade na fábrica, isso por mais que os processos estão avançados, a robotização... Você tem um alto custo, né? No final da conta, você tem um alto custo. E isso está sendo passado para o consumidor que não está conseguindo aguentar, né? Então, é perigoso. A Ford é um bom exemplo, né? Ela decidiu não fazer mais carro, né, Alex? Ela falou, não vou competir com os japoneses. Então, ela ficou com SUVs, grandes, pequenas, picapes. Ela falou, o Mustang também, o outro esportivo. Que vende, Marcelo. Exato. Então, e aí é isso. Então, ela está fazendo uma aposta nesse mercado, né? A gente sabe que nos Estados Unidos a gama é muito maior, mas ela tá, isso que você falou, é um case, né? Então, todo mundo que está com a corda no pescoço observando, por que eu não começo a trazer também um importado aqui e vou começar a vender? É um risco, sim, muito grande. Marcelo, eu queria que você abordasse 2 temas. Primeiro, oferta de crédito, e uma coisa que a gente pouco escuta falar hoje, não sei se isso está no seu line-up, consórcio. Eu lembro que a compra do meu primeiro carro, ela só foi viável porque eu entrei num consórcio. Aí tinha aquela história de você dar o lance, ficava lá torcendo para ter a sua bolinha sorteada, né? Mas hoje a gente não escuta mais falar de consórcio. Como estão os consórcios e como que está a oferta de crédito? A oferta de crédito, né, Alex, nós estamos hoje com uma taxa de juros Selic alta, né? Assim, a inadimplência, hoje o Brasil também tem uma... O que joga para cima. E outra coisa, o bom pagador também muitas vezes não é beneficiado, né? Então, assim, existe uma lei que está para entrar em vigor, que o mercado automotivo acha que vai ser muito interessante, que vai baixar os juros para comprar o carro. É uma lei que vai recuperar o carro com maior velocidade. Então, o banco te emprestou dinheiro, você não paga, ele vai receber. Hoje é muito difícil fazer isso. Então, é muito custoso fazer isso. Então, isso interfere na questão da inadimplência. A hora que você coloca na cesta, lá, por que o juros está nesse patamar, isso entra em circulação. E não tem essa segurança de recuperar o bem. Exato. E agora, isso está para entrar no Brasil. Esse cadastro aí, o cadastro positivo também. Então, aquele cliente que tem um bom score, ele vai ter uma forma mais facilitada para ele conseguir. Mas é isso. Então, a gente tem a questão dos juros que é alta, a questão econômica que envolve, né? Não é um movimento pós-pandemia, né, Alex? A gente hoje, a Inglaterra está com uma inflação alta, os Estados Unidos estão com inflação alta. A gente está acostumado com isso. Eles não, mas isso reflete em todo o mercado, né? A gente está vivendo um momento de bolsas em queda, dólar em alta. E é claro que nesse cenário mais assim de incerteza, fica difícil mesmo também os bancos oferecerem aí juros melhores do que os atuais. Mas como você falou, consórcio, até uma questão de poupança, né? Às vezes a pessoa, vou fazer um consórcio de moto para eu me... A carta de crédito virava um investimento. Para fazer uma obrigação, ter que ir lá todo mês, tal, deixo. Depois, a hora que sair, eu vou ver o que eu faço. E o consórcio é uma opção, tem menos juros, mas de qualquer forma, aquele que quer o carro lá e pegar, né? Ele fica esperando, não pode dar lance, para ele é mais difícil, né? Mas é uma opção ainda dentro do mercado, né? Esse formato, você falou, é muito interessante. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, logo que eu me formei, fui trabalhar lá, e eu lembro que para comprar o primeiro carro não foi tão fácil. Eu tive que dar mais entrada, a prestação, o meu financiamento, os juros era mais alto, para comprar o seguro eu tive que pagar mais, tal. Depois do segundo ano, eu descobri a história do ranqueamento. Você paga o seguro, você paga a prestação em dia. Você tem uma CNH, né? A sua driver's license, sem pontuação, ou seja, com nenhuma... Não é o estacionamento proibido, mas é uma velocidade, você exceder a velocidade, você passar num farol vermelho e tal. Você, quando tem essa pontuação, você tem um ranqueamento melhor e você, sim, aí é prestigiado com uma taxa melhor e com melhores condições de financiamento. Você não precisa dar tanto de entrada. E lá existe uma coisa engraçada, que foi até tema de um filme, Ripple, né? Ripple Says, que é muito fácil e muito tranquilo você ter o seu bem de volta. Você deixa de pagar um carro, você sabe onde ele está estacionado, você sabe quem é o proprietário, basta você ir lá com a chave do veículo e esse fabricante, essa montadora, essa concessionária, essa financeira tem a segunda chave, vai lá e pega teu carro e leva embora dentro da lei.
né, dentro da lei. Então, o que é bem interessante, isso acaba prejudicando aquele cara que é um bom pagador. Ele vai ter o mesmo score, né, que é o que chamava, é o score de crédito do que o outro. A gente falava aqui desses caras que saíram do país e que hoje só tem importados. Algum risco para a gente ter um formato parecido com o Chile, que o Chile não fabrica carro e tem o mercado livre, ele não tem imposto também, mas ele não fabrica carro e tem uma frota espetacular à disposição na via pública? Exato, né? O Chile não tem fábrica, todos aqui falam, a Flávia fala que é justamente por isso, né? Não tem fábrica que ninguém vai instalar lá e vai fabricar e tem juros. E você falava de questão, infelizmente, né, Alex, a nossa carga tributária é muito pesada, né? É muito pesada mesmo. Uma época até a Flávia fez um trabalho mostrando o que é imposto e o que não é imposto. Perto de 50% quase, mesmo, quase Marcelo? 40%, 35%, é muita coisa, né? Quem tem isenção de IPI, né, o PCD, por exemplo, mostra bem isso, né? Um carro que muitas vezes, taxista, um carro que custa 150, sai por 100, 90, 100 mil, né? Então faz muita diferença de carro. E assim, então nós temos uma carga tributária muito alta. E como você falou, lá nos Estados Unidos, as pessoas têm mais acesso mesmo, né? Quer dizer, a mentalidade é essa. Eu vou vender, eu vou ter que fabricar o carro, alguém vai ter que comprar esse carro, vou ter que vender roupa, vou ter que comprar... E a circulação é muito maior e você, claro, potencializa atividade industrial, atividade comercial, serviço. Aqui é uma decisão quase familiar, né? Para você colocar... Isso que eu falei, ou é consórcio, ou a pessoa vai se apertar. E é claro que a gente tem várias realidades brasileiras, é isso que a gente está falando. As montadoras foram se virando com os SUVs que caíram no gosto, são carros mais caros, 150, 160, 200 mil reais, elas estão começando a equilibrar, né, a balança financeira delas com veículos mais caros, né? Você pode ver que não tem mais aquele carro de entrada da Volkswagen, não tem mais. O carro de entrada da Volkswagen é 70, 80 mil. A Ford saiu, deixou de fazer carro. A GM também está nessa casa, 80, 90 mil. Tem a Fiat, que tem, né, tem o Argo, e tem nós temos a Renault, o Kwid, na casa de 60, 70 mil. Mas convenhamos, né? 70 mil, você pagar um carro daquele, o tamanho do carro, o conforto, o que ele oferece, né? Quer dizer, então é uma equação que não está fechando, Alex. E preocupa, evidentemente, as montadoras. E só não é pior, Alex, porque as locadoras estão crescendo no Brasil. Com aquela chamado carro por assinatura, compras diretas que elas fazem, virou um grande negócio. De frotista. Aliás, há uma reclamação muito grande do setor, porque os locadores passaram a ser grandes, na verdade, vendedores de carro. Eles compram em condições melhores, eles conseguem amortizar dentro da legislação. E ganham dinheiro depois na revenda. E ganham dinheiro na revenda. O carro seminovo, né? Quer dizer, um carro novo. Então, há uma briga histórica no mercado. Né? A Fenabrave, as concessionárias não têm uma relação muito boa, assim, por causa disso, de fato mesmo. Porque eles estão observando que eles estão avançando no negócio que a concessionária fazia, que o lojista fazia. Então, assim, mas só não é pior o mercado brasileiro porque as locadoras estão comprando muito. A frota era 1 milhão para superar 1,5 milhão em pouco tempo. Então, e a tendência é de crescimento. Né? Então, é um outro ponto também que está mexendo com o mercado. Que as concessionárias, os revendedores, os lojistas, assim, que estão nas ruas, eles estão vendo, olha, pago mais imposto que o cara que compra o carro, ele compra mais barato, ele usa a questão dele lá, tributária, ele consegue meio que demorar para pagar a montadora, quando ele vai, ele vende e paga mais barato. Então, é uma equação também que não está fechando. Marcelo, a gente vai dar só uma paradinha na nossa conversa, já vamos falar mais em mercado e de indústria, porque agora a gente tem o nosso break, vamos lá. O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. Marcelo, certamente você já viu uma campanha da Tostines que era mais ou menos assim: vende mais porque é mais fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Lembra disso? Eu vou te fazer uma pergunta em cima desse conceito. Os SUVs e picapes que hoje estão em alta, a gente não escuta falar tanto de sedã, é raro ter um grande lançamento no sedã, mas você vê um mercado muito aquecido com os utilitários esportivos e com os utilitários, ou seja, dos dois lados, uma picape e um SUV. Vende mais porque o mercado oferta mais ou o mercado oferta mais porque o consumidor
ele comprou esse conceito de SUVs e também de picapes, mesmo para uma cidade como São Paulo, não só do agro? Eu acho assim, de fato, caiu no gosto do público, né? Não é um movimento assim só no Brasil, mas de qualquer forma, no Brasil, aniquilou as peruas, você não tem mais. Sedãs. Esse é outro, eu tenho muita saudade das peruas. Então, porque na Alemanha tem perua. Sim, até hoje. Na Europa tem, né? Quer dizer, nos Estados Unidos tem. Station Wagon. Né? Aqui acabou, né? Não existe mais, né? Mas caiu no gosto mesmo, assim. A sensação de você dirigir mais alto, de essa questão de segurança. Outro dia eu estava no estacionamento, assim, de um hotel, estava com o meu carro que não é SUV, você olha, a cada 10 ali, 7 são SUV. O meu carro que não é SUV, o outro é raro. Hoje a grande maioria é SUV e as montadoras estão apostando também, porque é aquilo que a gente falou, o ticket é mais caro. É um carro que caiu no gosto, que as pessoas gostam, a sensação de segurança, você coloca seu filho lá atrás, mais robusto. Então está acontecendo isso. E não para de ter lançamento, seja o menor, e as montadoras também, claro, que ali quem está nesse negócio é muito profissional. Claro. Às vezes você pega aquele carro assim, você eleva a suspensão dele um pouquinho assim e fala, esse aqui é um mini SUV, e o mercado está comprando. A gente sabe que dentre um carro de entrada e por o outro, às vezes você olha assim, puxa, mas é meio parecido um outro, só eles elevaram um pouquinho, tá? Mas é bem isso, porque é um carro que custa mais caro e o público agradou o público. Marcelo, me ajuda na sigla, ANFAVEA, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e entram os agrícolas, pesados e tal. Eles também entram em máquinas agrícolas e alguns implementos também. Tá. E existe uma sazonalidade para o presidente, a gente já viu o presidente da GM, da Volkswagen, da Ford, agora é da que é nesse momento é Stellantis, Márcio Lima. Márcio Lima. Como funciona essa escolha do presidente da ANFAVEA? É um acordo entre eles? É aquela coisa do... que nem o Papa, né? Eles escolhem o Papa entre eles. Existe um conselho também, que eu sei, onde as montadoras também participam. Mostra para mim mais ou menos como funciona esse organograma. Então, a ANFAVEA tem o Márcio, que é o presidente, e os outros são vice-presidentes, em geral, das outras montadoras. Mas há realmente um rodízio das primeiras que chegaram ao país. Então, você está falando da Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, a Fiat, né, a GM. Então, nesse momento, o Márcio, ele tem a carreira dele feita na Fiat, né? Betim, né? E hoje a Stellantis congrega, então... A Fiat comprou a Chrysler, né? A FCA, você lembra muito bem disso. Virou a Stellantis, pegou a Peugeot e Citroën, também faz parte do grupo. Na Europa, a Opel também, que era da GM, passou para o guarda-chuva deles. Então, e a RAM também está no guarda-chuva de tudo isso aí. Então, é assim, então é a vez, o Márcio estaria representando ali a vez da Fiat, né? E assim, o anterior era o Luiz Carlos, era Mercedes-Benz. Aí nós tivemos o Megali, infelizmente morreu, né? Uma pessoa espetacular, realmente, um grande presidente da ANFAVEA, um grande executivo dessa área, você conheceu desde a Renault, ele foi depois da Volkswagen. Então, ele era Volkswagen. E assim, nós tivemos o Rogério Goldfarb, foi Ford. Lá atrás, o Silvano Valentino, que era Fiat. Né, também, e então, assim, muito bem lá atrás, né, eu me lembro, o Cláudio Karsug ia também nas coletivas também, né, na época do Silvano, e o Silvano falava até com sotaque italiano, mas é assim, eles, claro, existe um rodízio, as outras afiliadas vão chegando, evidentemente, são mais novas, e pleiteiam também essa condição, né, uma hora isso vai chegar, mas fica, em geral, gira entre as 5 mais presentes aqui anteriormente no Brasil. Não precisa citar marca nem presidente, mas você já percebeu em algum movimento desse, o cara puxar mais a sardinha para o lado da sua montadora, onde ele também é presidente, Marcelo? Não, existe isso, não? É assim, claro que a imprensa, quando vai nas coletivas, né, muitas vezes ela está direcionando para o presidente algo que ele, né, representa, né? E ele vai garantir para você que não. Ele está falando em nome da associação. Porque na verdade também o Márcio, embora seja da Stellantis, ele deixa mesmo a Stellantis, né? Ele tem o cargo dele lá, mas ele passa a se dedicar exclusivamente para a ANFAVEA lá, né? Para justamente não misturar essas coisas. Porque claro que há conflitos, né? As montadoras, elas estão disputando entre elas, né? Outro dia eu conversava com um executivo, então a gente está falando de venda, né, Alex? E aí, assim, preço, né? O que está acontecendo? Né? O executivo falou para mim, poxa, a gente fez um lançamento. Eu falei, mas eu não vejo esse carro na rua. Ele falou, a gente teve problema de greve e tal, mas de fato a gente colocou esse carro no mercado, um preço. Você falava da China. Os carros chineses, quando chegaram, eles baixaram os preços do mercado de vários modelos.
também, a gente tem a Caoa Sherry, que tem o braço chinês, e o seu Carlos Alberto aqui na parte que trabalhou com Ford e fez, né, trouxe a Hyundai para o Brasil, tal, tudo mais. Então tem isso. Então eles foram obrigados também a se reposicionar. E esse cara, esse executivo, me falava o seguinte: ó, a gente colocou o nosso carro nesse patamar, só que teve montadora que baixou. Então o nosso produto foi lançado, mas ele não consegue ter adesão, você não vê na rua. Ele falou para mim, realmente, né? Então é uma briga muito grande hoje por preço, por qualidade, por condições de financiamento, né? Então o jogo está cada vez mais pesado, porque é isso. O cenário ideal seria a indústria brasileira exportar para toda a América Latina, eventualmente para o México, e ela faz isso, né? Em geral, o México está ligado nos Estados Unidos, o padrão de qualidade é altíssimo, né? Então eles mandam os carros até mais para cá, a gente manda os carros um pouco mais simples para lá. Mas, assim, o jogo tá mesmo complicado. Não é? Muitas vezes falam, eles choram demais, as montadoras choram demais. Mas a gente observa no mercado que realmente o carro, Alex, hoje um jovem, ele não pode beber e dirigir. Então, ele tem um aplicativo. Vai para a mobilidade. Ele vai para a mobilidade. Assim, vamos sair nós dois. Por qualquer lugar a gente vai dividir por 2. A gente vai poder consumir bebida alcoólica. Não vai se preocupar que estacionamento que a gente vai deixar. O seguro e tal. Então, o jovem, principalmente uma região metropolitana como São Paulo, tem muita gente que tem condições de ter carro e não quer ter carro. Outra coisa, a questão da poluição. Também, o carro também começou a ser visto como um vilão. Por isso que a eletrificação chega... E o jovem está mais consciente. Para restabelecer isso. Não, eu vou ter um carro elétrico. Sim. Né? É óbvio também que você tem que saber com que energia você vai carregar. Na Alemanha está recarregando o carro elétrico com energia nuclear. Então, é o melhor caminho também. Então, assim... Então, é isso. Então, é um momento de rediscussão, de mobilidade mesmo, assim. Eu acho que vai ter os carros... Hoje nós temos no mercado aquelas empresas que deixam o carro lá, você vai lá... usa o carro por meia hora, 1 hora, assim no carro. Assinatura. Vai ser uma questão mais global de mobilidade com transição energética. Certo. Marcelo, para encerrar e te colocando numa situação muito delicada, eu vou usar um termo que eu escutava antigamente, deixar de saia justa, mesmo sendo um menino de saia justa. Eu sempre escutei, e eu acompanhei algumas coletivas da Anfávia, que boa parte daquele pessoal que está aqui, dos jornalistas, são realmente pessoas sérias, veículos, uma referência. Os caras estão mandando notícia para os seus jornais, para a rádio. Você mesmo entra aqui no Jornal da Manhã com coisa importante, ele tem uma relevância muito grande. Mas tem um quórum de jornalistas ou não que vão nas coletivas da Anfávia pelo almoço e pelo 1000 folhas. É verdade isso? É um grande atrativo, né? Sair bem informado e com a barriga cheia, né, Alex? Não, mas é verdade. Esse é um momento, né, que esse glamour, eu acho que você acompanhou muito mais do que eu, isso deixou de existir, né, Alex? A realidade se impôs. E aqueles lançamentos, me lembro que a gente vai lançar o veículo no deserto do Atacama. Nós vamos lançar. E convidava toda a imprensa. Eu me lembro aqui. De classe executiva, a gente viaja só de econômica. Salão do automóvel, o AMB ficava cheio. A Anfávia trazia, os fabricantes, colocava naquele hotel vizinho ali, pagava estadia, brinde, dava mala, dava não sei o que, aquela coisa, caneta, bloquinho. Terminava a coletiva, todo mundo avança para pegar o brinde, aquela coisa. Então, de fato, isso acabou. Acabou, um termo também, usando mais um termo, acabou a farra do boi. Acabou, assim, essas coletivas eram muito concorridas mesmo, você se lembra? Era no hotel aqui na região do Ibirapuera e realmente a sala ficava lotada. E o próprio pessoal da Anfávia sabia, eles acompanham, né? Eles são profissionais. Onde vai sair a sua matéria, o que saiu depois e tal. Mas, assim, havia uma gentileza também deles, assim, de não barrar ninguém. A pessoa chegava lá. Mas alguns colegas, de fato... Iam pelas folhas. Marcelo, com esse super bom humor e também com esse conhecimento que você trouxe pra gente de mercado, de indústria, e mais uma vez, o meu mestre aqui, é com ele que eu pego minha cola da prova, Marcelo Matos, super obrigado por estar com a gente no Ligados na Tomada, meu amigo.Essa eu que agradeço aí sempre esse espaço que você permite aí que eu tenha dentro do Máquinas, trazendo aquilo que você acha relevante, e aqui também nessa conversa, né, franca que nós tivemos, num momento de transformação, né, Alex? Tem muita gente que compara até a questão do celular, que tu vê aquela transformação do smartphone, é uma outra coisa, o setor automotivo está passando por isso. E as empresas estão tentando, o que elas vão fazer para conseguir convencer o consumidor a ir lá e comprar um carro e ter um carro na sua garagem.
Marcelo, super obrigado por ter trazido todo esse seu expertise de indústria e mercado aqui pro Ligados na Tomada. O cara que eu pego, faço a minha cola da prova, né? Traz muita informação boa e de primeira mão para mim, tanto pro Máquinas na Pan quanto pro Ligados na Tomada. Mas você continua ligado que já a gente tem Máquinas na Pan às 4 da tarde, com muitas novidades da indústria, lançamentos e também, muitas vezes, essa fera que está aqui do meu lado, o Marcelo Matos. Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.